Boa noite, gente. Glória a Deus. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos que estarão comigo examinando alguns versículos da Escritura Sagrada. Glória a Deus. Então hoje nós poderíamos chamar essa live de Por que pregamos a Palavra de Deus? E nós vamos examinar por que é que nós, evangélicos, nós cristãos, pregamos a Palavra de Deus. Muitos que não são de Deus se sentem ofendidos, insultados, desafiados com a pregação da Palavra de Deus. E hoje vamos examinar aqui, e você que já sabe, vamos retransmitir a Palavra de Deus, cumprir o mandamento, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, você que não conhece ainda a Palavra de Deus, eu gostaria que você começasse pelo livro de João. Se você não tem a sua Bíblia, você pode procurar uma Bíblia na internet, né? Procurar, por exemplo, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida na internet, ou Almeida Revista e Corrigida Fiel na internet, você procura no Google. Se você não pode procurar no Google e tem uma Bíblia, um livro, então você procura no índice. Eu já vou lhe dar uma dica, né, que é no Segundo Testamento. A Bíblia tem dois testamentos, o Velho e o Novo, né? E esse livro que nós vamos examinar no começo é o livro de João, é o quarto livro do Novo Testamento. Então você procura na sua Bíblia, na sua Bíblia livro, na sua Bíblia online. E existe uma Bíblia JF, que a gente pode baixar no celular e que inclusive eu uso muito, né? Tem certas coisas que eu prefiro ver nas Bíblias mais tradicionais no livro, mas eu uso às vezes essa Bíblia online, a JF, amém? E enquanto você procura, enquanto os irmãos e os amados e amadas procuram aí o livro de João, nós vamos começar estudando, meditando. Eu não vou dar uma aula para você. Você vai estudar junto comigo essas passagens bíblicas. E nós vamos examinar, né, com a ajuda do nosso Deus, porque o Senhor Jesus mesmo disse que sem Ele nada podemos fazer. Na verdade, até para adorar a Deus, até para servir a Deus, nós precisamos dele. Nós somos dependentes a Ele. Aliás, e graças a Deus que nós somos dependentes de Deus. Aleluia! Então, enquanto vocês procuram, eu vou pôr um louvor aqui. Aliás, um louvor que bate bem com esse tema, o nosso tema de hoje. Eu não vou louvar porque a minha voz realmente não está boa para louvar. Eu estou muito rouco e estou com dificuldade na musculatura do maxilar por causa de prótese, né? Mas nós vamos ouvindo e vamos procurando. Livro de João, Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3. Então no livro você vai achar, quando você achar a página do livro de João, no índice, é o número da página do primeiro capítulo do livro, é o começo do livro. Então você verá números um pouco maiores no começo do primeiro parágrafo, que é o número do capítulo. E você vai ver númerozinhos pequenos no começo dos parágrafos, que são o número dos versículos. Então você vai procurando aí, enquanto nós ouvimos um louvor. Amém? E para quem já é da palavra e que gosta da harpa cristã, nós vamos ouvir. Você pode louvar daí, se você está com voz para louvar, você louva a Deus daí. A Sagrada Escritura é a harpa cristã número 65. Harpa cristã número 65, enquanto nós procuramos Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. E eu vou pôr aqui o hino da harpa cristã, número 65.
Amém? Glória a Deus, aleluia. Então veja que maravilhoso esse hino, né? Essa letra baseada na ordem, na comissão que o Senhor deu aos salvos, para que lutem, para que outras almas sejam salvas. E aqui nós podemos comparar essa letra com a comissão do Senhor Jesus a nós, no livro de Mateus, capítulo 28. Então aqui a letra do hino diz que há milhões de almas que estão em trevas, isto é, estão fora da salvação, estão fora do plano de salvação que o nosso Deus tem para todo ser humano, para todo que crê. Então aqui a palavra também pergunta: quem irá proclamando essa salvação? E essa salvação tem que ser proclamada pelos que já são salvos. Eu e você que somos salvos. E você que não é salvo, você tem que dar ouvido à voz de Deus que vai até você através da palavra de Deus. E aqui na segunda estrofe diz que portas abertas tem por todo mundo. Por todo mundo hoje em dia tem portas abertas. Portas da igreja de Deus na terra para que aqueles que querem a salvação entrem por essas portas e achem a porta da salvação, que é Jesus Cristo. Então, se você encontrou uma porta hoje, não deixe para amanhã. Então aqui é uma convocação para a igreja, né? E é uma declaração também do que o Senhor Jesus fez por nós e de quem Ele é. Amém? Glórias a Deus. Então vamos falar com Deus. Eu falo com Deus daqui, você fala com Deus daí. Amém? Infelizmente aqui eu não consigo ver, não aparece para mim todos que estão acompanhando. Às vezes aparece alguém, mas aparece logo e some. E eu quero agradecer a você por dar ouvido à palavra de Deus. Na verdade, a gente dar ouvido à palavra de Deus não é bom, é exatamente bom para quem prega, é bem para quem ouve e dá ouvidos, né? Então, nem todos que ouvem dão ouvidos. Quem dá ouvido é quem ouve e procura entender e procura obedecer. Amém? Então vamos pedir a bênção do Senhor. Ó Deus, Senhor bendito, glorioso e todo-poderoso Deus, na Tua presença nos reunimos, Pai, em diversos lugares, uns afastados dos outros, porém estamos, meu Pai, unidos pela fé no Senhor, pela fé na Tua palavra, a palavra verdade, e unidos por essa mídia.
Em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, o nosso estudo, Senhor, para que nós sejamos edificados pela Tua palavra, Senhor. Amém. Graças a Deus. Gente, então, como eu disse, hoje eu daria o título a essa nossa meditação: Por que pregamos a palavra de Deus? Você que ainda não é convertido, talvez muitas vezes você se perguntou: por que esses crentes pregam a palavra de Deus? Existe um filme gospel, um filme evangélico, que é publicado pela Igreja Internacional da Graça de Deus. Esse filme é chamado A Diretoria. Tem a diretoria e depois tem a diretoria feminina. O filme é a diretoria feminina, eu não gostei. Mas a diretoria, eu achei um filme interessante. Ele representa os sentimentos de dentro da gente, os sentimentos que povoam a alma do ser humano e os sentimentos que lutam em conflito quando a alma vai ouvindo a palavra de Deus, vai ouvindo o chamado de Deus, e é desde o começo até que ela entra perfeitamente na luz de Deus, a completa conversão, a salvação. Vale a pena assistir. A Diretoria é um filme evangélico. Amém? Glória a Deus. Então aqui, um dos motivos pelos quais nós pregamos a palavra de Deus é tão importante para nós, ou pelo menos para a maioria, é tão importante que a palavra seja pregada. Um motivo: para livrar do juízo pessoas, igrejas e nações. Você vê que no Velho Testamento, muitas vezes, Deus enviou os profetas para pregar às nações, para que elas não fossem dizimadas. E o próprio Israel, muitas vezes, não deu ouvido à voz de Deus e foi massacrado, foi destruído pelos inimigos. E muitas vezes, nós mesmos, nós somos, perigos são desviados de nós quando nós damos ouvidos à Escritura. Então Deus envia a palavra para que o ser humano seja livre do juízo. O juízo é a atitude de Deus contra o pecado, e que Deus, a palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Muitas vezes, para combater o pecado, o pecador acaba sucumbindo junto com o pecado que ele ama. Então esse é um dos motivos pelos quais nós pregamos a palavra, para livrar o ser humano, livrar pessoas do juízo de Deus, do castigo, para livrar não só do juízo eterno, mas de situações também dessas vidas que muitas vezes nós passamos e nós não teríamos que passar. E nem Deus queria que a gente passasse, mas por causa dos nossos erros, nós arrumamos provas que Deus não mandou e damos ocasião ao inimigo de agir nas nossas vidas. Outro motivo pelo qual nós pregamos a palavra de Deus, outro motivo pelo qual os crentes, os salvos, têm que pregar a palavra de Deus, dentro e fora dos templos, para que as pessoas sejam livres de males dessa vida. Ora, muitas vezes nós somos acometidos por diversos males. As pessoas são acometidas por doenças. Tem doenças que são de causas físicas, causas naturais, e tem doenças que são espirituais, às vezes até enviadas por obras de macumbaria, de feitiçaria. E mediante a palavra, Deus estimula o ser humano à fé, e Ele dá ensinamento para o ser humano de como se livrar de muitos males que a gente passa nessa vida. E aos que têm mais fé, os que têm mais fé, normalmente têm se livrado mais de males e conseguem ter uma vida menos sofrida. Outro motivo pelo qual nós pregamos a palavra de Deus, para a glória de Deus. Porque Deus criou o ser humano para a glória dele. Deus tudo criou para a honra e glória dele. E quando nós pregamos a palavra, também nós estamos ministrando às pessoas a grandeza de Deus, a natureza, os atributos de Deus. Estamos pregando a validade da fé em Deus. Então esse é um dos motivos pelos quais nós pregamos, pelos quais
se deve pregar a palavra de Deus. E é também um motivo pelo qual todos deveriam dar ouvidos à pregação da palavra de Deus, que é também chamado Boas Novas. Eu estou mencionando aqui a palavra de Deus e não a palavra Evangelho, porque a palavra de Deus é importante que seja pregado, não só os Evangelhos, não só o Novo Testamento, mas também o Antigo, mas também o Velho. Quarto motivo, para a salvação de todo o que crê. Então, a salvação que inicialmente foi pregado em Israel é extensiva a todo o que crê, independente de cor, de raça, de nação, de tamanho, se é gordo ou magro, é para todo o que crê. Então, todo o que crê na palavra de Deus, todo o que crê em Deus, que abre o seu coração para a palavra, tem acesso à salvação. Tem, através do Senhor Jesus Cristo, tem acesso à sala do trono de Deus para ter as bênçãos nessa vida, e a mais importante bênção, que é a da salvação, a da vida eterna. Então, aqui nesse assunto, para a salvação de todos que crê, é que nós vamos agora ler o livro de João, o capítulo 3, versículos de 14 a 21. Amém? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, porque as suas obras para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia, glória a Deus. Então veja só, houve uma época que o povo de Deus andava pelo deserto, e por causa da desobediência, da murmuração contra Moisés, contra Deus, Deus permitiu que serpentes picassem aquelas pessoas e muitos morreram. Então aí, eles se voltando, pediram a Moisés que clamasse. Moisés clamou a Deus, e o Senhor Deus então mandou a ele que fizesse uma serpente de bronze e pusesse no alto de uma estaca. E todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze, obviamente com fé não naquele material, mas com fé no Senhor Deus, seria curado. Que todo que fosse picado por uma serpente e fizesse isso, então não ia perecer, não perecia, isto é, não morria. Então, essa serpente de bronze foi levantada conforme a ordem do Senhor Deus. Então aqui o Senhor Jesus, ele faz uma comparação, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então ele foi levantado numa cruz, né? E ele foi levantado numa cruz para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra. Isto é, mas aqui ele está falando não do perecer dessa vida, até pode ser dessa também, porque muitas vezes, pela fé em Deus, pela fé no Senhor Jesus, pela fé na palavra, pela obediência à palavra, muitas vezes nós nos livramos de uma morte física até precoce, antes do tempo. E muitos, pela desobediência, têm morrido antes do tempo. Pessoas obedientes a Deus, como foi o caso do rei Ezequias, teve até os seus dias prolongados. Então é para que quem crê no Senhor Jesus não pereça, não morra a morte eterna, mas pelo contrário, mas tenha a vida eterna. É o que está dizendo aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15.
E no versículo 16 ainda diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que o mundo que a palavra diz não é o mundo, as árvores, a terra, o globo terrestre, a água, mas não, o mundo aqui é o ser humano, a humanidade. Então Deus amou o ser humano de tal forma que ele deu seu Filho unigênito. O que significa unigênito? Único. E ele é também o primogênito. Por que o primogênito? Porque é o primeiro. Depois dele, através dele, nós também fomos adotados por Deus. E também nós recebemos, como está escrito em João, parece que é capítulo 1, versículo 12, né? Nós também recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Mas ele é o primogênito, o primeiro filho de Deus. Ele é o unigênito, quer dizer, o único filho de Deus que não é por adoção. No versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isto é, daquela vez, o Senhor Jesus veio para salvar o mundo, para salvar da humanidade todo o que crê e que quer a salvação. Todo o que quer realmente. Porque tem muita gente que quer, mas não quer muito não. Quem quer realmente tem que examinar as Escrituras, ouvir as pregações e procurar entender, procurar obedecer. Tem que orar, tem que ter uma vida de busca a Deus, de busca do Espírito Santo, comunhão com Deus. Então, mas da próxima vez que o Senhor Jesus voltar, já não vai ser para salvar o mundo, vai ser para recolher os salvos e depois para condenar o mundo, isto é, condenar aqueles que rejeitam a sua palavra, aqueles que não dão valor ao sacrifício que ele fez, aqueles que não reconhecem a grandeza, a soberania de Deus. Então esses que não farão parte da igreja dos salvos, que irão levados pelos anjos para o encontro com o Senhor nas nuvens e depois ir para a glória eterna. Então nós temos que nos preparar para essa volta do Senhor Jesus. Então esse é o quarto motivo dos que eu numerei aqui, pelos quais nós pregamos e temos que pregar a salvação, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ora, pelo pecado original, pelo pecado de Adão e Eva, a humanidade ficou em condenação. Ora, por que é que Jesus Cristo é chamado Salvador? Porque ele nos salva da condenação, ele nos salva das trevas, ele nos salva do destino que o ser humano tem de ir para a condenação eterna, para o fogo que arde eternamente. Então por isso ele é chamado também o Salvador. Versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus é a luz. Espiritualmente, Jesus é a luz. Espiritualmente, ele sempre será a luz. Como nós vimos no exame que nós fizemos a semana passada, da palavra, não existe luz natural ou luz artificial que possa iluminar a alma do homem, estando vivo ou morto. Nós vimos também, nós examinamos a parábola do rico e Lázaro. Então veja bem, se ele é a luz, a ele nós temos que nos apegar, nós temos que entregar nossa vida a Jesus, nós temos que reconhecer e confessar que ele é a luz, ele é o Cristo, o Salvador, e que ele é o nosso Senhor. O sacrifício dele ter sido levantado, como está escrito aqui acima, foi um sacrifício suficiente para a nossa salvação eterna,
e que nós reconhecemos e aceitamos. Versículo 20, porque todo aquele... Então, ainda no versículo 19, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então aqui, a palavra diz, né, que muitas vezes o ser humano rejeita a luz, rejeita Jesus, rejeita a palavra de Deus, porque prefere as trevas. O ser humano não quer se deixar se transformar pela palavra, não quer se sujeitar ao estilo de vida que Deus quer para salvar. Para nós podermos tomar posse da salvação, nós temos que ter um estilo de vida segundo as Escrituras. Então, quem ama as trevas, muitas vezes não quer vir para a luz, porque não quer que a palavra, não quer que a luz condene as suas atitudes, o seu modo de vida, o seu estilo, o seu modo de vestir, o seu modo de falar, os seus gostos que estão em desacordo com a vontade de Deus, com a palavra, com os mandamentos. Então, quer dizer que se nós amarmos mais as trevas do que a luz, então nós não vamos poder viver na luz. E se nós não morrermos na luz, nós em trevas vamos ficar eternamente. Nenhuma vela, nem qualquer luz desse mundo poderá iluminar uma alma que parte sem a luz, sem Jesus, sem a palavra de Deus. No versículo 21, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ora, quem quer a salvação vem para a luz e já não se incomoda se as suas obras más são conhecidas, já não tem aquela preocupação de esconder. Pelo contrário, confessa e deixa. Confessa ao Senhor Jesus, às vezes tem que confessar também para aquelas pessoas que nós ofendemos, pedir perdão e perdoar. E a luz então mostra como é que é o nosso estilo de vida, se está de acordo com a vontade de Deus ou não, se nos leva à salvação ou não. Amém? Um outro motivo pelo qual nós pregamos a palavra de Deus, os dois motivos mais importantes, o quarto, para a salvação de todo que crê, e o quinto, porque é a ordem de Deus a todos os que são do povo dele. Esta ordem é para todos os que renascem em Cristo, também passar adiante a palavra verdade, para que outras almas sejam salvas. Nós não podemos ser assim, olha, eu estou salvo e tudo bem. Não, eu estou salvo, mas nós temos que querer a salvação de outras almas, e quanto mais melhor, a começar os da nossa casa. Desde o Velho Testamento e no Novo Testamento, Jesus também deu essa ordem, que é chamada a grande comissão da igreja. Então o Senhor Jesus, o Senhor Deus já, no Velho Testamento, Ele já ordenava aos profetas, aos juízes, que pregassem a palavra. Ele falava pessoalmente, mandava falar com os reis, com os povos, com as pessoas, mandava escrever. E no Novo Testamento também, nós temos aqui escrita a ordem do Senhor Jesus para nós obedecermos. E não só nós, pastores, presbíteros, apóstolos, não. Para você que está começando a conhecer a palavra de Deus, vai retransmitindo o que você vai aprendendo. E não se deixe levar por outros evangelhos. Tome cuidado, porque muitas vezes a pessoa que é novo na fé pode ser arrebatado por uma falsa igreja, uma igreja falsamente evangélica, uma falsa igreja cristã, né? E aliás, o Senhor Jesus já advertiu sobre isso, né? Que no fim dos tempos veriam muitos falsos pastores e enganariam a muitos. Amém? Então tenha a sua Bíblia,
examine as Escrituras, ore sempre para que o Senhor Deus não deixe você ser enganado, não deixe você ser enganada, que Ele, pela sua luz, lhe dê o verdadeiro entendimento da palavra de Deus, e tudo aquilo que você lê, e tudo aquilo que você ouve, que você realmente seja guiado pela verdade da palavra de Deus. Então vamos ler Mateus 28, 16 a 20. Mateus, para você que está engatinhando na palavra de Deus, é o primeiro livro do Novo Testamento, é o primeiro dos 4 evangelhos, o livro de Mateus, amém? Então neste capítulo, desde o começo desse capítulo, ele fala da ressurreição do Senhor Jesus, ele fala da ressurreição do Senhor Jesus e da aparição do Senhor Jesus aos discípulos. Então, quando ele apareceu a Maria Madalena e outras 2 Marias, após ter ressuscitado, ele mandou um recado para os discípulos se reunirem, que ele ia se apresentar a eles. E assim ele fez, ele foi e apareceu no meio deles, né? E agora vamos ler aqui o que foi que aconteceu, amém? Em Mateus capítulo 28, depois você examina o capítulo inteiro. Aqui nós vamos ler apenas a partir do versículo 16, amém? Mateus capítulo 28, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então veja só, ele, durante o tempo que estava com eles, ele já estava sempre avisando que ele haveria de padecer, ele ia passar por um sacrifício para a redenção da humanidade. Seria para a redenção de todo mundo, mas nem todo mundo ia crer. Então, ela passa a ser para todo que crê. A redenção, a libertação das marcas do pecado original, libertação das garras de Satanás, do mundo das trevas, a libertação das trevas, que todo que crê vem, a palavra diz que passa das trevas para a luz. Mas nem todos aqueles que já andavam com eles acreditaram. A palavra diz que alguns duvidaram. Então o Senhor Jesus deu a seguinte ordem, que serve para os cristãos de todos os tempos, até soar a trombeta, anunciando a volta do Senhor: Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Então, aqui você está entendendo, já está entendendo, porque é que nós pregamos o Evangelho. É por isso que por todos esses motivos que nós examinamos até aqui, por todos esses motivos é que é importante que vocês creiam no que nós cremos. Vocês não evangélicos, vocês não cristãos. É importante para nós que vocês creiam nos que nós cremos, para que você não tenha a morte eterna, mas sim a vida eterna. A paz do Senhor, irmã Heloísa, diaconisa Heloísa, seja abençoada em nome de Jesus, para que todo o que crê seja batizado. Batizado como? Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Também no livro, nos Evangelhos, conta como foi o batismo do Senhor Jesus, que ele foi batizado. Depois você procura na sua Bíblia, você procura no Google pelo título, né? O batismo de Jesus.
Então você vai ver que o Senhor Jesus, ele foi batizado aonde? Ele foi batizado no rio, né? Ele foi batizado no rio. Como foi a forma que ele foi batizado? Aqui não diz explicitamente, mas é óbvio que ele foi mergulhado no rio pelo apóstolo, pelo profeta João Batista. Ah, mas a Bíblia não está dizendo que ele foi mergulhado. Ora, mas se fosse para ele ser batizado com alguns pingos d'água na cabeça, não precisava ir ao rio. Se fosse para João Batista batizar as pessoas com alguns pingos d'água na cabeça, não era preciso que as pessoas fossem encontrar com ele no rio, não. Podia levar a água até as pessoas, ou cada um levar a sua água e o profeta jogar na cabeça deles. Mas, além disso, a palavra diz que após ser batizado, o Senhor Jesus saiu logo da água. Ora, por que ele saiu logo da água? Porque João Batista mergulhou ele na água, ele voltou, e depois ele saiu de dentro das águas do rio. Amém? Então, aliás, nessa passagem tem uma importante testificação das três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Leia lá e você verá. Então, até aqui você está vendo, porque é importante, porque nós temos que pregar a palavra, é a ordem do Senhor que seja pregado a toda criatura até que ele volte, né? E também fazemos discípulos. Ora, quando você reconhece, comparece a uma igreja cristã e você confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, seu suficiente Salvador, então você passa a ser discípulo dele. Todos nós somos discípulos dele. Por tabela, muitas vezes na igreja você vai ser discípulo de alguém. Talvez você seja discípulo ou discípulo da pessoa que evangelizou você, que está te evangelizando, está te mostrando a verdade, está procurando tirar você do caminho do fogo eterno. Então, essa pessoa está sendo, de certa forma, um mestre, seu mestre, você está sendo um discípulo. Porém, todos nós somos discípulos do Senhor Jesus. Todos nós somos discípulos do Senhor Deus. E Ele nos ensina através da sua divina palavra e também nos ensina através do agir do seu Espírito Santo em nossa mente, em nossa alma, em nosso espírito. Amém? Existe uma igreja chamada Igreja do Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor Jesus nos preveniu para a gente ter cuidado com falsos pastores. Essa igreja, ela tem vários filmes aí na internet. Vários filmes na internet. E é impressionante a eloquência como os personagens dos filmes pregam a palavra do Novo Testamento. É impressionante. Então eu, outro dia, vendo um filme desse, me fez lembrar a tentação de Satanás no deserto. Tentou o Senhor Jesus falando da palavra. Ora, normalmente a gente se guarda de falar no nome de outras instituições, mas uma vez que nesse filme que eu assisti, é um filme chamado E a Cidade Será Destruída. O filme A Cidade Será Destruída. Eu estava assistindo o filme, aí eu comecei a estranhar certas coisas, e eu resolvi ir mais embaixo do vídeo e ver de qual instituições era o filme. Aí eu vi a Igreja do Todo-Poderoso. Eu já assisti um outro filme dessa igreja, que eles, falando da Trindade, eles omitiram o Espírito Santo. Os personagens que estavam falando da Santíssima Trindade omitiram o Espírito Santo, né? E nesse filme aí, A Cidade Será Destruída, eles desenvolvem um ataque feroz, um ataque violento contra pastores e presbíteros. Se você assiste esse filme
e você vê eles pregando a palavra, certos versículos eles pregam a verdade em verdade. Só que tem uma coisa, parece que eles estão procurando almas para Cristo, mas na verdade eles estão fazendo um desserviço à igreja do Senhor Jesus Cristo. Parece que são de Cristo, mas as suas obras são más. Ora, os pastores e presbíteros, presbitério é um cargo instituído dentro da igreja do Senhor Jesus, e através dos pastores e presbíteros, a igreja está comissionada a pregar a palavra. Nos filmes, os personagens se reúnem em casas, em lugares, eles não se reúnem em igreja. E tudo que é falado é sobre duas coisas. Contra os pastores e presbíteros, eles fazem sérias acusações de mentiras, como dizemos hoje, fake news, contra pastores e presbíteros, e contra o Partido Comunista, e contra uma outra igreja que eles chamam de Igreja Relâmpago do Oriente. Ora, pode ser que lá na China existem pastores e presbíteros como esses que eles falam nos filmes, mas só que é falado de uma forma generalizada, de tal forma que quem nunca entrou numa igreja evangélica, em país nenhum, em lugar nenhum, vendo esse filme, muitas pessoas ficaram vacinadas contra pastores e presbíteros que estão entre os primeiros obreiros da igreja. Ora, nas igrejas normalmente os obreiros são comissionados, né? Obreiros, diáconos, presbíteros, pastores. Então eles, na verdade, estão pregando, parece estar pregando a favor da igreja, mas eles estão pregando contra a igreja. Estão fazendo as pessoas verem os pastores e presbíteros como pessoas anticristo, como pessoas diabólicas, e como que se todos os pastores e presbíteros fossem mancomunados com o Partido Comunista. Ora, aliás, nem todas as nações têm partido comunista. Nem todas as nações têm partido comunista, mas em quase todas as nações existem pastores e presbíteros que foram comissionados por Deus para a ministração da verdade, da palavra da verdade, para transmitir a palavra da luz. Então, como disse o Senhor Jesus, nós temos que ter cuidado, porque nesses últimos tempos surgirão muitos falsos pastores, enganarão a muitos. Cuidado com certos filmes, cuidado com certas doutrinas, examine as Escrituras e não se deixe enganar, porque o Senhor Jesus disse que um cego guiando outro cego, os dois caem num buraco. Ora, o cego que está sendo guiado é a pessoa que não conhece a palavra, não conhece a Deus e vai começando a aprender. Mas está aprendendo com quem? Com outro cego, quer dizer, com outro que está que é errado, que ensina errado e que não está caminhando para Deus, está caminhando para o inferno. Então, cuidado, examina as Escrituras, ora a Deus e busca a verdade. Que a verdade, então o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer a verdade, para a verdade não deixar vocês entrar em caminhos como esse, que parece ser de Deus, mas não é, parece ser de Cristo, mas não é. Uma igreja que condena com veemência e fala mentiras sobre todos os pastores e presbíteros, como se todos da face da terra fossem maus pastores, ela não está agindo corretamente, ela está fazendo um desserviço, ela está procedendo como inimiga da igreja de Deus. E aliás, essa igreja é da onde? É da China. Essa igreja que aparece nesse filme, que faz esses filmes, é uma igreja da China.
Qual é o propósito desse ataque aos pastores e presbíteros? Não se sabe, né? Amém? Mas vamos prosseguir aqui. E por falar em presbíteros, vamos ver em 1 Pedro. Você que está começando a conhecer a palavra de Deus, 1 Pedro é no fim da Bíblia, um pouco antes, o último livro da Bíblia é Apocalipse. Antes de Apocalipse vem Judas, antes de Judas vem 3 João, 2 João, 1 João, e vem essas duas epístolas de Pedro. Então na primeira epístola de Pedro, a palavra epístola significa carta. Então uma carta do apóstolo Pedro para a igreja, para os convertidos, para os salvos. Então ele dizendo, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Ora, então veja só, quer dizer que ele, o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo, aliás, o apóstolo Pedro, ele sendo apóstolo, era também um pastor, e ele também se disse presbítero. Ora, e aqui ele diz também que os presbíteros são testemunhas das aflições de Cristo e que somos participantes da glória que se há de revelar. Ora, se os presbíteros são participantes, pastores são participantes da glória que se há de revelar, então como é que se há de seguir um evangelho, uma igreja que prega tentando pôr todos num mesmo saco, como se todos fossem do Partido Comunista, como se todos os presbíteros da face da terra fossem maus, estivessem ensinando o erro, estivessem querendo fazer coisas más. É estranho, né? Está em desacordo com a palavra de Deus. Vamos continuar aqui. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ora, nesta versão que eu estou lendo aqui da palavra, nessa tradução, aqui está apacentai, mas em outras traduções mais antigas está pastoreai. Aqui o apóstolo estava falando para os presbíteros, pastoreai, apacentai o rebanho de Deus. Obviamente, pastores e presbíteros são cargos que através dos apóstolos, através daqueles que foram comissionados primeiramente pelo Senhor Jesus, são cargos da igreja de Deus. E prosseguindo aqui, nem como tendo para nós, os presbíteros, né, os pastores, e aqui acrescentando como pastores, não só os pastores que pelo nome do cargo são chamados de pastores, mas a todos, bispos, apóstolos, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aleluia. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Aleluia, graças a Deus. Mas eu vou parar por aqui, mas eu convidaria você a examinar esse assunto dos presbíteros, contrapondo a esse ensinamento nefasto dessa igreja do Todo-Poderoso. Veja sobre presbíteros e pastores em Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 e 28. Também Tito, o livro de Tito, um pouco antes do livro de Apocalipse também, livro de Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Amém? Examina esses versículos também, para abrir mais o seu entendimento. Amém? Glorioso Deus, graças a Deus, aleluia. Irmão, gente de Deus, amados em Cristo, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você veio adiando essa decisão.
Muitas vezes você diz, eu não estou preparado. Mas talvez ninguém nunca está preparado. Até agora você vem, como se diz no provérbio, empurrando essa decisão com a barriga. Você sempre veio deixando para amanhã o dia de ir numa igreja que ensina o Evangelho e confessar que você reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, como que o sacrifício dele foi suficiente para o seu Salvador e que ele é o seu único Senhor. Você está adiando essa decisão de abandonar os deuses deste mundo, os deuses do espiritismo, os deuses da riqueza, os deuses da política e outros deuses que o ser humano arruma neste mundo. Você está empurrando com a barriga a decisão, sempre deixando para amanhã. Hoje você deixa para amanhã, mas será que existirá amanhã? Haverá um dia que não existirá amanhã. E você vai deixar para amanhã e você poderá perder eternamente a sua salvação. Essa maravilhosa graça que o Senhor Jesus conquistou com dor e sacrifício para você, você está desprezando, não está levando a sério, sempre deixando para amanhã. Haverá um dia que o amanhã não vai existir. Haverá um amanhã após a qual você não verá o anoitecer. E haverá um anoitecer após o qual você não verá uma nova manhã. Isso acontece a todo ser humano. Vai acontecer com você, vai acontecer comigo, a não ser com aqueles que estiverem vivos no momento que soar as trombetas, anunciando a volta do Senhor. Aleluia. Aliás, esse assunto de soar as trombetas, nós um dia vamos examinar melhor esse versículo. Amém? Vamos agradecer ao Senhor Deus, em nome de Jesus. Então procura uma igreja, entrega a tua vida, teus caminhos a Jesus. Você vai sentir que viver em Cristo é muito mais gostoso do que viver sem Ele. As ilusões do mundo trazem às vezes contentamento. Eu ouço dizer que o pecado é bom, as consequências dele é que são más. Na verdade, o pecado não é bom, o pecado é ruim, o pecado é muito ruim. Ele é agradável. O pecado é agradável, é prazeroso, mas não é bom, é ruim, muito ruim, e as consequências são ainda piores. Nós sofremos consequências terríveis do pecado nessa terra, mas o pior vai ser depois, que vai ser eternamente. A palavra descreve que será num fogo que arde e nunca se apaga, atormentado por Satanás, seus anjos do mal, com medo de bicho que nunca come, nunca termina. Então, hoje, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, através da palavra dele, não endureça o teu coração. Talvez hoje não dê mais tempo, mas amanhã você poderá ir a uma igreja e entregar sua vida para Jesus. Não é só entregar a vida para Jesus, ir lá na frente do altar e confessar e depois sumir. Não, você tem que viver em novidade de vida. Você tem que passar a ter uma vida com Deus, uma vida em Cristo, examinando as Escrituras, ouvindo a palavra e deixando as Escrituras ir te limpando, transformando. Você tem que ir cada vez mais para a luz. Quando você está num alto monte, no escuro, numa noite tenebrosa, chega um momento que você vai vendo que no horizonte está começando a clarear, as trevas estão sendo dissipadas e está vindo a luz, e a luz vai sendo cada vez mais grandiosa e as trevas vão desaparecendo, como diz a Escritura, que a luz dissipa as trevas, e até que surge o sol, e chega um momento que o sol está a pique, a luz em plena luz. Então, assim é também, conforme você vai andando cada vez mais com Cristo, conhecendo a palavra, obedecendo a palavra, orando a Deus, buscando a Deus, louvando a Deus, você vai cada vez mais na luz. Amém? Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor Deus? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio que nos desse, Senhor, de nos deixar a Tua palavra, de nos enviar a Tua divina palavra, de nos enviar o Teu Santo Espírito, Senhor, para nos guiar nesta terra, pelo caminho que devemos andar e como devemos andar, Senhor. Glorioso Deus, Santo, Todo-Poderoso,
Senhor Deus de maravilhas, conserva-nos sempre, Senhor, no caminho da verdade. Não deixe, meu Pai, que caiamos em tentação. Guarda-nos sempre do mal, Senhor. Transforma nossas mentes, nossos corações, para que sejamos, meu Deus, sempre capazes de arrepender-nos do nosso pecado, das nossas faltas, e de nos arrependermos e nos emendarmos deles, e também de perdoarmos. Senhor, neste momento, eu quero apresentar, meu Deus, o nome de pessoas que têm precisado, meu Deus, da bênção do Senhor. Como são muitos os nomes, Pai, talvez há pessoas aqui que o Senhor já abençoou, já livrou do mal que as estava dominando, que as estava dizimando, que as estavam matando. Talvez alguém aqui já o Senhor recolheu, mas, meu Pai, aquelas almas que ainda estão precisando do Teu socorro, na área que seja, meu Pai, na saúde, no livramento, meu Pai, envia o Teu poder na vida de todas essas pessoas, meu Deus, e liberta, cura, transforma e salva. Mamed, Marcos Lima Correia, Jacira Requenha Bueno, aqui está escrito Requena, mas como essa palavra é uma palavra do idioma espanhol, eu creio que é Requenha, né? Jacira Requenha Bueno, Décio, Érica, Pedro, Divina, Leandro, Josuel Júnior, Pastor Israel, Joelmir Ralph, Miss Elza, Kelly Vilma, Ludmila, Michael Joel, Gildenberg, Jacira, Juliana, Estela e Nicolas. Aleluia. Glórias a Deus. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Senhor, libera, meu Pai, a Tua unção. Assim como Tu liberaste, meu Pai, a Tua unção para o servo do centurião, meu Pai, e aquele homem repentinamente foi curado. Envia a Tua unção, meu Pai, a Tua virtude a todas essas pessoas, meu Deus. Aos que já estão sarados, meu Pai, conserva, meu Pai, a Tua graça, que eles continuem sarados. Os que estão enfermos, libera a Tua virtude para curar. Envia o Teu fogo santo, meu Pai, para queimar toda a obra de Satanás, toda obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, obras de vodú, meu Pai. Seja queimado pelo Teu poder todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então vamos nos despedir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Esteja convosco e comigo também. Fiquem na paz. Shalom Adonai. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Boa noite. Visita também, vá me ver no YouTube, no canal Examinando Versículos Bíblicos. Eu preciso da sua ajuda lá. Examinando Versículos Bíblicos. Se você não se inscreveu, se inscreva. Quando você se inscrever, vai aparecer o sininho. Clica no sininho e compartilha. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Me ajuda. E se essa palavra foi boa para você, vai ser boa para outras almas também. Talvez tudo que eu falei aqui para você não é novidade, mas haverá pessoas que estarão ouvindo pela primeira vez se você compartilhar. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Luísa, que é a única que está dando para ver aqui por enquanto. Depois, quando eu abrir o Facebook no notebook, lá eu consigo ver todos os que acessaram. Deus abençoe. A paz do Senhor. Shalom Adonai.